Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Fogão, que é, o líder aí da chave do grupo A, tá certo? O Botafogo, que é o cabeça de chave aí do grupo A, por ser o último campeão da Libertadores. Botafogo que tem aí o grupo A. Vamos dar uma olhadinha aí no que a mídia está falando sobre esse grupo do time do Botafogo. Ficou interessado e quer saber tudo que a mídia falou do Fogão e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Agora a gente vai por partes, chamando os nossos repórteres setoristas que acompanham diariamente essas equipes, começando com o Botafogo. Daqui a pouco, a Mariana Pereira e o Jailson Vilas Boas vão analisar esses grupos pra gente aí com bastante calma, porque tem muita coisa pra gente falar. Primeiro, a informação e a notícia. Tudo bem, Roberta Barroso? Prioridade pra você. Tudo bem, Bruno, Mari, fã de esporte, amigos desse Sport Center. Pois é, Botafogo atual campeão da Libertadores no grupo A, cabeça de chave, um Botafogo que não começou bem essa temporada 2025, mas investiu bastante também, então uma grande expectativa na Libertadores. Dos 3 adversários desse grupo, 2 são bem tradicionais, o Estudiantes de La Plata e Universidade de Chile. Tem também o cara bobo, mas como os torcedores estão falando, não tem cara bobo mais no futebol. O Estudiantes já venceu 4 Libertadores, em 68, 69, 70 e 2009. Mas ano passado ficou ali em último na fase de grupos, não conseguiu avançar. A Universidade de Chile já chegou a 4 semifinais. Não disputou a competição no ano passado, já o Carabobo nunca passou da segunda fase da competição. Mas, como a gente vem falando, não tem adversário fácil, mas teoricamente a logística do Botafogo é um pouquinho mais tranquila. E além disso, o Alvinegro está livre de altitude, então um ponto bem importante para esse Botafogo. Agora o CEO Tairo Arruda falou depois do sorteio sobre esse caminho do Botafogo e ele chega agora nesse Sport Center. Eu avalio que o sorteio, os grupos estão bem equilibrados. Eu acho que claramente os adversários do nosso grupo são difíceis. Do outro lado também a gente teve a sorte de não jogar na altitude. Isso faz muita diferença. A gente sabe como até o Flamengo sofreu ano passado, os jogadores passando mal na altitude. Isso, pelo menos na primeira fase, a gente está livre. A expectativa é que sejam jogos muito difíceis, muito catimbados, assim como a competição sempre preza pelo mental, muito mais do que pelo físico. A certeza que vai enfrentar adversários difíceis em qualquer situação. Mas eu acredito que a gente possa fazer uma grande competição e até pelo que o Botafogo fez no ano passado, nosso mental tá bem forte, eu acho que a gente vai chegar bem forte no torneio. E eu espero que agora o time já com o Renato Paiva, que tá indo muito bem, todo mundo falando muito bem dele, os jogadores gostando muito, a nossa comissão também interna, ele entrou, encaixou bem no grupo. Eu acredito que a gente possa fazer um belo ano. Vamos então esperar como é que vai ser esse ano do Botafogo, esse Botafogo agora de Renato Paiva. Bruno, Mari, eu volto com vocês. Tem a questão, novo treinador, então vai ser um novo Botafogo para essa temporada, Mari. Roberta Barroso também vai entrar nessa conversa, porque assim, o Botafogo é o atual campeão, mas a gente não vai colocar o atual campeão não como um favorito na competição. A gente brincou aqui e tal, tudo bem que a gente não sabe o que vai acontecer daqui até o final do ano, mas o Flamengo a gente tem que colocar como um dos favoritos. Exatamente. Ele já dá pinta de como vai ser o ano. O Botafogo ainda não. O Flamengo sempre entra como um dos favoritos. O Botafogo ainda não chegou em 2025. É que essa é a questão, né, Beta? O atual campeão, você tem o maior respeito do planeta para falar e para fazer a avaliação. Mas a verdade é que é um Botafogo que está mais no nosso imaginário do que algo palpável nesse momento, né? Verdade, Mari. É um Botafogo que começou esse ano devendo, sem treinador também, isso é muito importante destacar. E com o Textor falando que a temporada começa mesmo para valer em abril, agora no final de março. Inclusive ontem, vale a gente trazer aqui, o John Textor, antes do sorteio, em um vídeo nas redes sociais, falou que o Botafogo está pronto depois dessa pré-temporada que acaba agora no dia 29 de março contra o Palmeiras. A grande questão é como esse Botafogo vai se apresentar daqui para frente, já que ainda não começou o ano para valer. Lembrando que peças importantes também saíram do elenco e o clube acabou perdendo títulos já importantes
nesse ano a Supercopa e também a Recopa e ficou para trás também no Campeonato Carioca. Então a grande questão é que Botafogo iremos encontrar nesse ano de 2025. Mas claro, é o atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro, das peças ali do time titular, apenas 3 então saíram praticamente do time, né? O Luiz Henrique, o próprio Thiago Almada, e eu falo 3 agora porque o Bastos na verdade está machucado e o Jair vem sendo utilizado na zaga enquanto o Bastos não retorna. É um Botafogo que a gente pode dizer favorito, tem investimento, atual campeão, mas um Botafogo que ainda não entrou em campo nessa temporada 2025. E só para a gente fechar o termômetro também dos torcedores, é bem interessante porque tem torcedor falando, olha, ironicamente eu preferia pegar um grupo mais difícil do que mais tranquilo por conta da situação, né, do Botafogo que acontece nesse ano e outros anos também que falam, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, então tem torcedor falando, era melhor ter pego um grupo mais difícil. Só pra gente fechar em relação à logística, que foi positiva para o Botafogo, livre de altitude, mas a questão do Carabobo é que mais chama a atenção, porque o Botafogo terá que ir para a Venezuela e a partir dali da 4ª rodada será fora de casa, ou seja, entre os jogos importantes do Campeonato Brasileiro, encara o Bahia antes desse jogo, fora de casa, e depois o Internacional. Então terá ali aquela logística, sair de Salvador para ir até o interior da Venezuela. Então essa é a questão que mais preocupa a logística com o Carabobo. De resto, um time argentino, um time chileno. Então resta a gente ver aí como é que vai ser o caminho do Botafogo nessa Libertadores, mas é um dos favoritos, precisa, né, avançar em primeiro ou até na 2ª colocação. Bruno, Mari. Roberta Raposo sempre trazendo todos os caminhos direto do Rio de Janeiro pra gente. Beta, boa sequência de trabalho pra você. E é isso ali, Estudiantes também, em termos de tradição, né? Todos esses destaques que a Beta trouxe. Põe aqui na tela. Começar aí com a Libertadores, então. Grupo A, o Botafogo cabeça de chave do primeiro grupo, porque o atual campeão pegou Estudiantes da Argentina, com muita tradição, 4 títulos de Libertadores, né? É um time bem chatinho da Argentina. Universidade do Chile, que também não é bobo, né? Não é bobo na competição. E o Carabobo, que é o mais fraco, vamos dizer, do grupo. Mas quando se fala de Libertadores, Lucas Pedrosa, a gente nunca sabe quando a gente vai ser enganado, não é mesmo? Porque é uma competição arisca. Lucas Pedrosa, e o meu fogão, hein? É complicado o Estudiantes, a Universidade do Chile também tem uma história aí no futebol sul-americano, mas o Carabobo acaba equilibrando. A viagem é longa, viagem é chatinha, digamos assim. É na Venezuela, assim, né? Exatamente, mas ao mesmo tempo eu acho que o Botafogo tem totais condições não só que isso, gente? É o Carabobo? Carabobo. Ai, olha. o amigo dele tá no Vasco, né? Né? Mas Qual é o nome do amigo dele, Vene Casagrande? Lloyd. Não, é o Deb. Ele não é o Lloyd? Ou ele é o Deb? Não, o Lloyd tá no Vasco. Ele é o Deb. Então, o amigo dele tá no Vasco. Vai, Lucas Pedrosa. Mas é isso, eu acho que o Botafogo é o time mais forte do grupo, independentemente de quem seja o Estudiante, seja o Universidade do Chile, é o atual campeão. É um time que o próprio torcedor do Botafogo não sabe qual vai ser a cara do Botafogo em 2025. Eu até vi o vídeo do John Textor ontem, que passa uma confiança pro torcedor, mas assim, hoje o que é Botafogo... costume dele, né? Ele Exato, gosta de fazer isso. Né? Mas hoje o Botafogo tem a obrigação de passar no grupo, para ser muito honesto, para você manter a aura que foi conquistada em 2024, apesar de uma péssima apresentação na Recopa Sul-Americana. O Botafogo, com os reforços que teve, com o investimento que tem, tendo seu estádio Newton Santos, tendo sua torcida, tem que passar nesse grupo aí. Muito bem, olha, pra mim, não sei vocês, o grupo do Palmeiras aí tem uma altitude também, né, com Bolívar, mas é um grupo que tá relativamente fácil, né? Agora, quis o destino que Palmeiras e Cerro se enfrentassem, né, na Libertadores profissional. Depois da treta que teve por conta do racismo com o Luiz, envolvendo o Cerro Porteño, com certeza vai ser um jogo que a arbitragem vai ter que ficar muito ligada. Com certeza. E aqui o Cerro Porteño tem um gatito, né? Fernandes, verdade. Como o goleiro do Cerro Porteño. O D aí tem mais um brasileiro, São Paulo e Libertad, Tadieres de novo no caminho de São Paulo, né? Grupo difícil. E o Alianza Lima também achei um grupo bem difícil. O Fortaleza, grupo E com Racing, o atual campeão da Sul-Americana,
o Colo-Colo, que também é um grupo difícil, e o Bucaramanga, que é aí o que equilibra para não ser um grupo da morte. Na minha opinião, Pedrosa, o F é o grupo da morte, é o Nacional, o Internacional, o Atlético Nacional e o Bahia, Nacional do Uruguai, o Atlético Nacional da Colômbia. Para mim aqui, Vene, esse é o grupo da morte. Vocês concordam comigo? Sim, Concordo. 2 brasileiros, né? 2 brasileiros já seriam fortes por si só entre qualquer das equipes que está disputando. Ainda o Bahia que vem embalado, né? Exato. O Nacional também é uma grande equipe. O Atlético Nacional já foi campeão e também é uma grande equipe da Colômbia. Então, assim, é um grupo que realmente você não vê nenhuma baba. Não tem nenhum jogo fácil aí. Todos os jogos dentro e fora de casa serão muito difíceis. Qual Carioca? Vamos falar de Carioca aqui primeiro. Pegou um caminho mais tranquilo. Por quê? Ou você acha os dois tranquilos? Quero a sua opinião. O senhor que é o especialista em Conmebol nesse estado. Ó, GV, boa tarde a você, Nandão. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho que entre o Botafogo e o Flamengo, certamente o do Botafogo é um pouquinho mais complicado que o do Flamengo. Você tem o Estudiantes. É bom a gente frisar que o Estudiantes vive uma polêmica na Argentina, porque lá existe o debate sobre a entrada de SAF no futebol argentino. É algo que o governo argentino deseja, mas a AFA, que controla o futebol da Argentina, não quer que isso aconteça. E o Estudiantes, que é presidido pelo Verón, aquele mesmo ex-jogador, clássico jogador argentino, teve um aporte de um empresário que colocou uma grana firme no Estudiantes. Não à toa, o Estudiantes contratou o Medina, que era um volante do Boca Juniors, se eu não me engano, foi 15 milhões de dólares que o Estudiantes pagou. O Botafogo fez uma proposta por esse jogador também, mas ele não veio. Então o Estudiantes se fortaleceu bastante e conquistou títulos na última temporada. É um adversário bem forte. Esse ano não está muito bem, está oscilando um pouco, mas é um time que tem muita qualidade. A Universidade de Chile, no ano passado, ganhou a Copa La Chilena e foi vice-campeã do campeonato chileno. Na última rodada precisava ganhar o jogo, empatou e aí acabou que ficou com o vice-campeonato. Mas esse ano também ainda está um pouco claudicante. Eu acho que a disputa do Botafogo vai ser com o Estudiantes e com a Universidade de Chile, 3 times disputando 2 vagas. O Carabobo, acho que o nome já é muito sugestivo, né? O nome, assim, o grande problema do Carabobo é a distância. É que ir para Venezuela não é fácil. A logística é um pouco complicada. Imagina Carabobo e Bulu-Bulu. Meu Deus. Carabobo e Bulu... Fala Carabobo e Bulu-Bulu rápido. Carabobo. Não, mas assim, eu acho legal porque a Libertadores, apesar de ter os times da elite do nosso continente aqui, da América do Sul, ele, de certa forma, ele acaba sendo democrático porque quem performa consegue vaga. O que me deixa muito triste e, ao mesmo tempo, um pouco feliz pela rivalidade é ver o Galo, por exemplo, com um timaço que jogou a final do ano passado fora. Junto na Sul-Americana com o Cruzeiro. Não ver o Fluminense, que é o penúltimo campeão fora. O próprio Vasco da Gama, que é campeão da Libertadores. E assim, o Brasil tem um recorte muito mais alto, Nando, porque é muito mais qualidade. Porque não tem como o Bulu-Bulu ser melhor do que o Vasco, o Carabobo. E mais um monte de time aí, que tem nome, mas estão na mesma situação do Vasco. Nome, tradição, mas não tem conseguido performar. Não tem jeito, GV. Tem jeito. Boa tarde pra galera de casa, GV. E o Atlético teve 2 oportunidades, né? Além do Campeonato Brasileiro, é óbvio, né, que entraram 7 brasileiros, fora a fase de grupos, que quem na fase de grupos que não conseguiu se classificar foi o Corinthians. Então, 8 poderiam estar, e ele ainda não conseguiu entrar, porque ainda teve a Libertadores. Não, o Corinthians não conseguiu. Mas cadê o time do Corinthians? O Barcelona de Guayaquil. Ia ser River, Independente, Universitário e Corinthians. Belo grupo. Ia ser um belo grupo. O Corinthians também. Putz grilo, E tiveram 2 oportunidades, né? O Atlético Mineiro. A Libertadores, que perdeu o Botafogo, e a Copa do Brasil, que perdeu pro Flamengo, porque o Flamengo já estava entre os 4. Pô, o Galo tá com o timaço, tá? Tá forte, tá bem. É isso mesmo, GV. E é legal a gente poder ver alguns times voltando à Libertadores, o próprio Bahia, que é um time que a gente sabe que depois que chegou a SAF teria chance de brigar lá em cima, o Fortaleza, enfim, o Nordeste sendo bem representado. Não me lembro, GV. Pela primeira vez na história. Primeira vez na história. 2 times, né, na fase de grupos da Libertadores ao mesmo tempo. Enfim, é legal a gente ver o Brasil se diversificando e ficando mais competitivo. E todas essas equipes que estão aí, GV, todos os brasileiros, vêm forte também para o Campeonato Brasileiro. Porque São Paulo tem uma boa equipe, Bahia, Fortaleza já mostrou nos últimos anos que está competindo bem. Inter tá forte com o Roger. O Palmeiras está sendo muito pouco falado nacionalmente. Não tá ainda... Não está jogando bem, mas
jogadores de muita qualidade, um elenco muito qualificado. Quero ver como é que vai ser essa fase de grupos, GV, porque costumam ter algumas zebrinhas, né, Flavinho? Tem, costumam ter. Vamos para o atual campeão, o Botafogo. O Fogão com tantas mudanças, né? Infelizmente, porque estava tudo bonitinho aquele time do ano passado. E vai ter pedreira, hein? Estudiantes, pode jogar bola na ida e na volta. Pode jogar bola no Newton Santos também, senão o bicho pega. Universidade do Chile e Carabobo da Venezuela, professor. Então, esse time tem um cara bobo, né? Esse não tem como, né? Esse grupo. Esse grupo tem um cara bobo. A briga mesmo é com estudiantes, né? Mas talvez a Universidade possa roubar pontos. Diria que, assim como todos os times brasileiros, a briga começa dentro dele próprio, né? É consigo próprio, é com o próprio Botafogo conseguir ter um desempenho chegue perto do que teve ano passado. Mas se conseguir, ele briga com Estudiantes pelo primeiro lugar. Na pior das hipóteses, o segundo lugar também não tá ruim. Para quem está começando o ano agora, o ano do Botafogo começa agora. O Botafogo se desmobilizou. Então, agora não tem mais desculpa pro senhor Texto. Agora Campeonato Carioca não estamos nem aí, Recopa não estamos nem aí, não sei o que, não estamos nem aí. Carnaval já passou. Hein? Recopa. Castilão, Sapucaí. Recopa, não estamos nem aí. Supercopa, não, a gente está pensando lá na frente. Campeonato Estadual, não, isso aí. Então, agora não tem mais desculpa. Diga. E assim, eu fiquei imaginando o torcedor do Botafogo vendo ali o sorteio ontem. Estudiantes. Já não dá. Daí vê a Universidade de Chile, aí vê o cara... Acho que ele foi suavizando ao longo do seu... Porque na hora que você pega o Estudiantes lá logo de cara, acho que o cenário poderia ser pior. Mas, de fato, acho que o ano, a cobrança tem que ser alta e é uma incógnita, né? Porque você está falando de uma mudança drástica de jogadores que foram chegando ao longo do estadual. O técnico, a gente não sabe como é que vai ser o trabalho. Então, assim, é difícil projetar. É o atual campeão, mas ele não chega como principal favorito. Eu concordo com o Eugênio. Estreou ainda, né, o professor? Exato. Não. Eu vejo o Flamengo, por exemplo, num estágio mais avançado. O Palmeiras, com toda a oscilação que teve nesse ano, também num estágio mais avançado do que o Botafogo. Acho que imagino ele num cenário bom para classificar, na disputa entre ele e o Estudiantes. Um grupo bom para acertar o time. Porque tem dificuldade, mas... Se acertar é uma... Mas se espera que passe. Eu acho que o grupo do ano passado era bem mais complicado também. Acho que é o grupo que a gente analisou até agora com mais clareza do que os times vão fazer. Botafogo e Estudiantes pelo primeiro lugar, ou segundo. Laú correndo por fora e Carabobo não vai fazer absolutamente nada. Mas a viagem lá para jogar contra o Carabobo é chata. Né? Exato. Para todos. Carabobo tem 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota na temporada. No último jogo empatou com a UCV, conhece? 1-1. Tem um técnico espanhol, o Diego Merino. Opa, então peraí. O Carabobo então subiu de patamar. Ele conseguiu o mesmo que o Corinthians. Isso. Ou o Corinthians baixou de patamar. Né? Acho que o Corinthians é que baixou. 1-1. Você tem razão, professor. O Corinthians é que baixou. Eu andei vendo 2 jogos da Universidade do Chile, gostei muito. É um time, Abel, que você vai entender, gosta da bola. Ele quer ter a bola. Não tem, acho que não tem a força assim, de elenco para brigar pela liderança do grupo, mas é um time legal de ver jogar. E quem comanda esse toque de bola? 2 jogadores muito conhecidos internacionalmente, o Marcelo Dias e o Charles Arangues. 2 ex-jogadores da seleção. Jogava no Inter, né? Exatamente. O Príncipe Charles. 2 jogadores que passaram pela seleção chilena, que jogaram no futebol europeu e que são bem rodados, na casa dos 30 e tantos. E na frente, hoje, o Leandro Fernandes, que era referência, que já jogou aqui no Brasil também, perdeu espaço para o Lucas Diorio, ou De Chorio, como eles falam lá, atacante argentino, que estava na reserva do Atlético Paranaense ano passado, mas que vem ganhando espaço lá no time do Gustavo Álvares. Não sei se vai ser um time competitivo, talvez não, mas vai ser um time interessante que você precisa tomar cuidado porque procura jogar bola. Eu acho sempre interessante quando o time procura jogar bola. E o Estudiantes é muito bom time. Olho no Palácios, o camisa 10 que joga aberto pela direita, que é um dos melhores jogadores do futebol argentino hoje. Fosse o velho Botafogo, eu diria ótimo que eles gostam de jogar bola. Porque o Botafogo gostava. Mas esse Botafogo, Renato Paiva também é um time, normalmente, que bota a bola no chão. É diferente do que o Botafogo vinha fazendo com o Arthur Jorge,
com o próprio Luiz Castro. O Renato Paiva é aquele meio dinizista. Sai do goleiro, sai... inclusive estava vendo, eles fizeram um jogo treino com o Cruzeiro no final de semana, né? Foi 3-3. E um dos gols do Cruzeiro foi isso. Erro na saída de jogo, ali roubaram e pimba, fizeram o gol. Quando dá certo é uma maravilha, mas assume riscos. O Arangues, você falou, né, da volta dele, ele era titular daquele time campeão em 2011, que foi o primeiro grande... Primeiro não, mas o trabalho que alavancou a carreira do Sampaoli. Aquele time era encantador jogando de lá. Tinha o Vargas na frente. Que ganhou em 2011. Lorenzetti jogava muito. Exato. Também. E assim, o futebol chileno, ele tá carecendo de um protagonismo maior, não um protagonismo, mas de atuações melhores, né? Tanto no nível seleção quanto em clubes. Você teve o Colo-Colo indo até as quartas na temporada passada, mas... eu acho que a gente eu tenho percebido um movimento nos últimos anos de alguns países que estavam realmente abaixo do futebol internacional, futebol sul-americano, e que têm dado sinais de melhora. O Peru é outro, né? O Peru é um, o Chile também, a Colômbia está tentando dar a volta por cima. São países que estão crescendo o nível. Por isso, eu acho que nós teremos uma Libertadores um pouco mais difícil para os times brasileiros. Especialmente... Não, completa. Ainda os brasileiros ainda são os favoritos a conquistar o título. Mas no meio do caminho eles vão ter mais dificuldade do que tem tido nos anos passados. E o Botafogo encara Estudiantes, Universidade de Chile e Carabobo, um grupo bem acessível. Me parece que Botafogo e Estudiantes são os favoritos nesse grupo, mas com a Universidade de Chile também correndo por fora. O que você acha desses dois grupos para fechar, Elton? Começando pelo Botafogo, desafiante ao Estudiantes. Universidade de Chile é um time tradicional, mas eu acho que o fator complicador do Botafogo pode ser o próprio Botafogo. Se o time conseguir se arrumar com o Renato Paiva, também é um jogo, mesmo fora de casa, para conquistar pontos. Botafogo, como cabeça de chave, tem o inverso do que aconteceu na temporada passada. Teve que decidir os 2 últimos jogos, né, fora de casa, para tentar a classificação. Vai ter um conforto maior nesse ano, né, não tendo essa dificuldade, muito pelo contrário, né, decidindo em casa na reta final. Principalmente contra Estudiantes e Universidade de Chile, e colocaria o Estudiantes talvez como desafiante do Botafogo a esse primeiro lugar, mas repito, o Botafogo precisa encontrar um caminho nessa temporada, né, para defender o título da Libertadores. O cara bobo chega aí para... Eu sei que não existe mais bobo no futebol mundial, mas acho que o cara bobo é para ser um participante desse grupo A. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né, o Botafogo, que é o grupo, o líder, o cabeça de chave aí do grupo A, o Botafogo, por respectivo ser campeão da Libertadores de 2024, é o líder aí, o cabeça de chave do grupo A, né? O Botafogo vem o Botafogo, em seguida vem o Estudiantes, vem o Universidade de Chile, né? E o Carabobo, né? Esse é o grupo do Botafogo, o grupo A. O Botafogo que vai ter algumas dificuldades aí devido à altitude, né? Não é fácil, mas eu acredito que o Botafogo tem grande chance sim de passar em primeiro nesse grupo. Lembrando que os grupos passa 2 de cada grupo. O terceiro colocado vai para a Sul-Americana enfrentar o segundo de cada grupo da Sul-Americana, e quem vencer vai para as oitavas da Sul-Americana. Mas só contextualizando rapidamente, né, essa situação, mas eu acredito que o Botafogo passa em primeiro. Tá? Na minha opinião, o Botafogo passa em primeiro e fica ali. Em alguns outros grupos, a gente já pode definir assim, mais ou menos em olhar ali. Pode falar que quem passa em primeiro e segundo. Esse time do Botafogo, eu só consigo destacar ali o Botafogo em primeiro e não consigo destacar assim, algum outro time que possa ser ali o segundo, né? Não conheço esses outros times assim, não sei como é que estão esportivamente. Mas, na minha opinião, eu acredito que o Botafogo passa em primeiro. Fica uma briga boa ali entre Estudiantes e Universidade de Chile, tá certo? Possa ser que a Universidade de Chile passe em segundo, mas, na minha opinião, o Botafogo passa em primeiro. Mas o que é que vocês acham aí desse grupo do Botafogo? É um grupo, né, forte, é um grupo mediano, é um grupo fraco? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião, tá certo? Comenta aqui embaixo, né, o que é que vocês acham. Na minha opinião, o Botafogo passa em primeiro. E vocês, o que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!